Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma live do nosso programa Mentalidade. Tava 3 semanas aí sem fazer live com vocês, mas hoje eu tô de volta e seguiremos a partir de agora firmes e fortes todos os domingos aqui às 8h45, tá bom? Hoje o tema tá sensacional, né? Eu falei que eu ia trazer um tema diferente, já que eu fiquei 3 semanas aqui sem vocês, tava com muita saudade dessas lives de domingo. Então hoje a gente vai falar sobre as 5 chaves da prosperidade. Pensa numa live. Pensa numa live top 1 das que eu já fiz aqui no domingão, é essa de hoje. Então, já te convido a compartilhar aqui no aviãozinho com pessoas que você conhece, pessoas que você acha que é necessário ouvir esse conteúdo de hoje, de falar sobre prosperidade, tá bom? Lógico, com uma outra visão diferente do que você está acostumado a ouvir por aí, né? Como eu sempre falo, as nossas lives de domingo aqui são padrão A, né? Eu estudo para fazer essas lives exatamente para fazer sentido para vocês. Tá aqui no domingão, em vez de estar assistindo Fantástico, contando tragédias do mundo, você tá aqui junto comigo para aprender a prosperar, tá bom? Então, já compartilha aqui no aviãozinho, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai aquecendo. A zoada tá comendo aqui por causa da eleição que acabou. Mas vamos lá, vamos com tudo. Então, a primeira coisa, né, que eu quero fazer essa pergunta, chamar essa reflexão para vocês, é o que é prosperidade, né? Alguém quer falar? Aí escreve. O que é prosperidade para você? Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente vai falar das 5 chaves de prosperidade, a gente precisa primeiro saber o que é prosperidade, afinal de contas. O que é prosperar, Rafael? O que é ser uma pessoa próspera? Alguém opta em opinar aí? Larissa, Mônica, o que é prosperidade para vocês? Carlinhos, eu acho que tá aí. Simbora, opina aí. Deixa eu botar água aqui que eu preciso beber água, que eu não bati minha meta ainda não. Então, de forma simples, prática e clara, prosperar é simplesmente crescer. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que está em crescimento, né? Às vezes a gente quer falar, não, prosperidade é ganhar dinheiro, prosperidade... Mas beleza, e quando você ganhou dinheiro, qual é o sentido de sua vida agora? Não, prosperar é construir uma família. Beleza, você está com a família estruturada, então você parou sua prosperidade. Então, de forma simples, clara e prática, prosperar é crescer. Então, se você está em crescimento em diversas áreas da tua vida, você está prosperando. Então, olha que importante. Se a gente entende que prosperar é crescer, então, primeira coisa, eu preciso saber em quais áreas da minha vida eu quero prosperar. Ou seja, em quais áreas da minha vida eu quero crescer, evoluir. Perfeito? E por que 5 chaves, Rafael? Porque é exatamente isso que eu vou trazer. Eu vou trazer estratégias, né, de modelo mental para você, para que você seja uma pessoa próspera, ou seja, para que você consiga crescer nas áreas que você tomou a decisão de ser uma pessoa próspera. Porque isso é importante. A gente vai ter prosperidade em áreas, tá bom? Então, ou seja, vou dar um exemplo. Eu tenho prosperidade na minha vida como pai, certo? E tem áreas que eu ainda não tenho a prosperidade que eu quero. Então, ou seja, eu estou buscando essa prosperidade. Então, quando eu falo que são 5 chaves, essas 5 chaves elas vão abrir portas para me ajudar a prosperar mais rápido. Perfeito? Então, esse é um ponto. Então, para quem entrou aqui agora, o que é prosperidade? Simples, prático e rápido, é crescer. Então, prosperidade é crescimento. E aí você vai definir quais são as áreas da tua vida que você quer prosperar. Ou seja, quais são as áreas da tua vida que são áreas que você quer crescer. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Então, por que ficou claro isso, né? Porque às vezes a gente fica querendo fazer ideia mirabolante sobre prosperidade. É simples, é crescimento. Então, ou seja, primeiro tenha excesso de clareza em tua vida. Então, ou seja, você precisa ter clareza. Por quê? Porque eu falei que você tem áreas da tua vida que você pode prosperar. Então, se você tem clareza em quais são as áreas que você quer prosperar, fica mais fácil você saber quais são as chaves, né, que você precisa acessar para abrir essas portas. Então, o primeiro ponto é ter clareza. Rafael, eu preciso prosperar na minha carreira profissional. Perfeito. Então, prosperar e crescer. Como é que eu faço para crescer na minha carreira profissional? Rafael, eu quero prosperar na minha vida pessoal, no meu relacionamento conjugal. Pronto, então você já sabe, você tem clareza quais são as áreas que você quer crescer. Perfeito? Ótimo. E aí, eu quero trazer uma reflexão muito massa e vai ser prático e vai te dar mais clareza sobre entender as chaves, tá bom? Então essa ideia é gerar um aquecimento na tua cabeça para tu entender com muita clareza mesmo, né? Como é que eu vou abrir essas chaves, perfeito? Então eu vou dar um exemplo aqui interessante. Primeira coisa, toda vez que a gente quer prosperar, a gente precisa entender que não vai ser um passe de mágica, né? A gente vê isso muito na internet. Não, eu vou fazer um tratamento de varizes e em um dia vai resolver. Não vai resolver. Primeira coisa que você precisa ter clareza é isso.
Você não vai ser uma pessoa próspera se você está achando que a vida é feita de milagres. Não tem milagre. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que toda chave de prosperidade ela começa com uma semente. Então a primeira coisa, você nunca vai ser uma pessoa próspera se você não construir, né, colocar uma sementinha naquelas áreas que você quer prosperar. Por quê? Porque a semente ela é a única coisa que comunica você com o futuro. Ou seja, quando eu tomei a decisão, né, de ser médico, eu plantei a semente que era o quê? Pronto, todos os dias eu tenho que ter a disciplina para estudar. Eu tenho que ter a disciplina de entender quais são as áreas que eu tenho mais deficiência, as áreas que eu domino mais, para que eu plante sementes todos os dias. Porque a semente que você planta hoje, ela vai se comunicar com o teu futuro. Então, ou seja, esse é o ponto importante. Então, ou seja, se você quer prosperar naquela área, você primeiro precisa ter clareza do seguinte, que eu vou plantar uma semente hoje e que a depender do que eu faça com essa semente, ela vai comunicar lá com o meu futuro. Perfeito? Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você pega uma semente, que é uma semente que ela vai semear, né, em um terreno seco, e você coloca ela dentro de um vaso de água, essa semente não vai prosperar, ela não vai gerar uma planta, não vai gerar frutos lá na frente. Então, ou seja, o lugar onde tu deposita a tua semente vai determinar o teu futuro. Então isso é muito importante. Por isso que eu falei lá. Primeiro, prosperidade é vencer na vida. Segunda coisa, para você prosperar, você tem que ter clareza sobre a sua vida. Ou seja, quais são as áreas que eu quero prosperar. Ou seja, quais são as áreas que eu preciso crescer. Segunda coisa, eu tenho que entender que as sementes que eu planto, elas têm que ter coerência com os terrenos que eu quero crescer. Olha que importante. Que eu falei, se você tem uma planta que ela nasce em terreno seco e você coloca ela em um terreno extremamente úmido, ou seja, na água, ela não vai prosperar, ela não vai gerar frutos. Então, se você... E aí o erro que acontece com a gente fala assim, eu quero prosperar, mas quer prosperar onde? Pô, não sei. Então, ou seja, você não vai prosperar. Perfeito? Olha como é importante isso, essa fundamentação que eu estou te trazendo, para te dar mais clareza quando eu for falar daqui a pouco sobre as chaves. Perfeito? E olha que interessante, quando eu coloco uma semente, né, coloco dentro da terra, eu faço o quê? Eu vou sufocar essa semente. Eu vou colocar ela por baixo da terra. Então, esse sufocamento, né, que vai deixar aquela semente se transformar em uma planta. Então, ou seja, aí entra o segundo ponto importante. Você precisa da semente, você precisa colocar a semente no terreno adequado e essa semente ela vai ter que romper. Ou seja, ela vai ser sufocada naquela terra para que esse sufocamento gere transformação. E uma semente, ela se transforma em uma planta. Olha que interessante. Então você precisa entender que prosperidade não é você conseguir rápido as coisas que você quer. Que não é com facilidade. Você precisa gerar uma transformação nesse processo. Então, ou seja, para que uma semente se transforme em uma planta, primeiro, a semente tem que ser instalada no terreno adequado. Segundo, você tem que colocar ela da forma adequada. Você vai ter que regar ela da forma adequada. E ela vai precisar sofrer uma transformação. Ou seja, ela vai precisar sofrer uma pressão naquela região para que ela frute, se transforme em uma planta. E a depender do processo, né, que ela vai rompendo, ela vai crescer, ou seja, ela vai prosperar e vai começar a gerar fruto. Então olha que interessante. Nada nas áreas que você quer prosperar vai acontecer num passe de mágica. Você precisa ter clareza do que você quer. Você precisa entender que existe um processo de maturação. Que esse processo de maturação vai exigir uma transformação. E essa transformação vai doer. Quando uma criança ela sai da barriga da mãe, ela passa por um processo de transformação. Ou seja, a criança, quando ela sai da barriga da mãe, ela não pode mais voltar. E se ela não respirar ali assim que ela nasce, ela vai morrer. Então olha que interessante. Todo mundo quer prosperar, mas ninguém quer passar pelo processo de transformação que vai te levar para a prosperidade. Quando uma lagarta ela se transforma em uma borboleta, ela precisa passar por um processo de transformação, então, ou seja, é uma catarse. Então todo o processo de prosperidade ele vai exigir de você uma transformação. E a transformação vai exigir de você mudanças. Isso é extremamente importante. Só que o grande problema que a gente vive hoje é que a gente não quer passar pelas mudanças, a gente não aceita as mudanças. Então olha que interessante, né? Então aqui eu dei exemplos da nossa vida, eu dei a importância de você ter clareza, a importância de entender o que é prosperidade, a importância de você entender quais são as áreas que você quer prosperar na tua vida e entender que existe um processo de transformação que vai te gerar sufocamento, que vai gerar mudança, que você precisa aguentar o processo
até que você frutifique. Então, a prosperidade é exatamente esse processo de crescimento. A gente foca muito no resultado. E para quem me assiste aqui há algum tempo nessas lives de Mentalidade de Domingo, eu sempre falo a importância de você viver o processo. Porque é o processo de transformação que você vai passar que vai gerar você lá no futuro. Aquilo que eu falei lá no início da live. A semente é a única coisa que comunica com o futuro. Porque ela vai te dar a direção de onde você vai chegar. Olha que interessante. Eu falei que se você coloca a semente no terreno errado, essa planta, essa semente não vai se transformar na planta que você quer. Olha que interessante. A semente é a única coisa que comunica com o teu futuro. Porque nunca uma semente de manga vai gerar uma semente de maçã. Nunca uma semente de manga vai gerar manga se ela não passar pelo processo de transformação no local adequado. Porque se eu coloco ela no lugar errado, ela nunca vai gerar uma planta. Ou seja, aquela semente ela não vai conseguir exercer o papel dela. E ela vai gerar uma premonição do teu futuro. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas o que eu quero te trazer aqui é que você precisa entender que para ter prosperidade, ou seja, para você vencer nas áreas da tua vida, você precisa entender que existe um processo, que você vai precisar se transformar na pessoa que você não é hoje. Não tem como você ter prosperidade, ou seja, você romper e sair de onde você está para chegar onde você quer, continuando sendo a mesma pessoa. Ponto final. Esquece. Não vai acontecer. Beleza? E quando a gente começa, né, a semente se transforma em planta, que se transforma em uma árvore grande, e essa árvore grande começa a frutificar. Então o fruto é a riqueza. O fruto é quando você conseguiu atingir o que você queria, que é começar a transbordar. Ou seja, transbordar tudo aquilo que você sonhava. Perfeito? Então isso é importante. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que se você quer prosperar, você já sabe que você tem que plantar semente no lugar adequado. E aí vem o grande ponto. Qual é o local adequado? Então, ou seja, olha o que eu sempre falo aqui nas lives. Se eu quero ter um corpo quero ficar forte, musculoso, eu vou andar com pessoas que são sedentárias, vai dar errado. Essas pessoas vão impedir que eu faça isso. E se eu não tiver uma mente muito forte e alinhada com o meu propósito, eu vou me sabotar no processo. Então, ou seja, se você não passar a contemplar os lugares que você entende que são lugares ideais e adequados para que você coloque as sementes que vão te guiar para o futuro que você quer, dificilmente você vai conseguir prosperar. Olha que interessante. E isso é muito importante porque para quem já lê a Bíblia, sabe lá, está lá em Salomão. Salomão ele ficava contemplando as coisas, porque ele começou a entender tudo de sabedoria que ele tinha, exatamente como? Olhando. Então aqui a gente entra em uma coisa extremamente importante para começar a entrar nas chaves, que prosperidade tem relação direta com sabedoria. Por quê? Porque se você não tiver sabedoria de saber quem você é, se você não tiver sabedoria de saber aonde você vai cultivar as sementes que vão te levar para o futuro que você quer, se você não tiver sabedoria de entender que existe um processo de transformação e que esse processo de transformação vai te gerar sufocamento, e se você não tiver paciência de esperar isso acontecer, esquece, você não vai prosperar, você não vai vencer na sua vida. E aí você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ser uma pessoa que fica se lamentando da vida. Uma pessoa que fica reclamando, dizendo que as pessoas não te valorizam. Então, isso é extremamente importante. E aí, né, a gente vai precisar entender que, primeiro, se eu não tiver clareza, como eu falei no início, não consigo prosperar. Se eu não selecionar as pessoas que eu ando, eu não vou prosperar. Por quê? Porque tem pessoas que são como corvos. Elas vão ficar ali, ó. Não sei se você conhece o processo de qual é a única ave, né, que consegue querer matar o gavião, uma águia. É o corvo. Ele pula em cima da águia, por trás, e ele começa a pinicar aqui na cabeça dela. E se você não tem muita clareza do teu propósito, como a águia tem, você acaba morrendo. Então o que você tem que fazer? Quando alguém começa a te sacanear, você vai subir. Subir é aquilo que eu falei, é segunda sexta-feira. Resultado. Você tem que ser uma pessoa de resultado. Por quê? Porque quando a águia ela vai subindo, chega a um ponto que o corvo perde, ele fica sem ar, e ele desmaia e desce. E a águia sobe. Então a melhor forma de você tirar esses corvos da tua vida é prosperando, é gerando resultado.
Porque as pessoas vão te respeitar pelo teu resultado. Então, se eu não tenho clareza disso, da ambiência, o papel da ambiência no meu processo para chegar lá e ser uma pessoa próspera, eu vou deixar que os corvos do caminho façam o quê? Pá, me bloqueiem. Porque essas pessoas vão consumir tua energia. E é aquilo que eu dei um exemplo. Você quer emagrecer, você está andando com pessoas que estão contra isso. É pessoa que quer comer doce, é pessoa que está comendo porcaria. E na hora que você fala assim, ó, não vou comer, a pessoa fala assim, epa, porra é essa, velho? Você vai abandonar seus amigos? Logo agora você tá aqui com a gente, você não vai comer a pizza com a gente, velho? Você agora do contra, você anda com a gente e na hora que a gente vai comer, você vai... Agora, você quer fazer dietinha? Então, ou seja, essas pessoas vão puxar a tua energia para baixo. Por isso que você tem que ser muito seletivo nos teus ambientes. Por isso você tem que ter muita clareza do que você quer. Lembra, você é uma semente. E aonde você bota essa semente vai dizer e guiar o teu futuro. Então, se você quer emagrecer e você está andando com pessoas que não estão focadas nisso, essas pessoas vão consumir tua energia e essa semente não vai virar uma planta e não vai gerar fruto. Ou seja, você não vai atingir o resultado de emagrecimento que você quer. Olha que interessante. Então, tenha muito cuidado com os corvos que você permite, se aproximar de você. Porque esses corvos eles vão puxar a tua energia a tal ponto que vai gerar um desgaste e você dificilmente vai conseguir romper o processo de transformação. Olha que interessante. E isso aqui é muito doido, porque eu fiz um desafio, há 60 dias atrás, sobre zero açúcar. E nesse desafio, algumas pessoas vieram comigo. E esses dias uma pessoa me mandou mensagem, falou assim, eu botei segunda-feira, D60 cumprido. Aí a pessoa falou assim, eu cheguei no 6º dia, eu desisti, que é muito difícil o processo. Mas é exatamente por isso. E é por isso que nem todo mundo vai prosperar. Porque se a partir do momento que você não consegue vencer 60 dias sem açúcar, você vai vencer como? A primeira dificuldade que vai vir na tua vida. Quando faltar dinheiro na tua casa, como é que você vai vencer? Então você vai se colocar como vítima, assim como uma pessoa que chega e fala que com 6 dias ela desistiu. Ou seja, essa pessoa dificilmente prospera. Porque a mente dela, você tem que entender o seguinte, o teu coração está guiando o teu sonho, mas o teu cérebro vai te sabotar, porque o teu cérebro não quer gastar energia. E se você não começa a trabalhar e treinar teu cérebro, dificilmente você prospera. Porque você não consegue controlar os teus desejos. E quando você fala que vai fazer 60 dias sem açúcar, e quando chega no 6º dia você sabota, você está mostrando que seu cérebro que manda em você. Que os teus desejos estão acima de qualquer coisa. E com isso você não vai prosperar, porque a prosperidade exige de você transformação. Porque se você não entender o processo de transformação, ou seja, você precisa se tornar uma outra pessoa para ter os resultados que você não tem hoje. E se você não consegue romper essas barreiras, dificilmente você vai. E hoje mais cedo eu postei, Tava D60, eu terminei, segunda-feira, vinha de boa. Minha mãe fez bolo essa semana. E aí eu botei, entra ou não entra, olha que interessante. 60 e poucas % das pessoas falaram assim, come. Ou seja, as pessoas vão sempre te ajudar a ir para baixo. Para ir para cima, meu amigo, você vai ter que ir sozinho. Ou com algumas pessoas que estão com você. E aí, a minha advogada que está aí, eu acho que está assistindo, ela falou, velho, vamos até... Continua. E aí, eu tô entrando aqui agora e Mônica vai entrar junto comigo. E Carla tá assistindo, vai ter que entrar junto. É zero açúcar até dezembro agora, ponto final. Então, ou seja, eu vou mostrar para o meu cérebro que eu mando sobre ele. Então, tá aqui, missão, ao vivo, assumindo compromisso. Eu, Mônica e Carla vai ter que entrar junto. Se ela estiver assistindo, ela já tem que dar logo ok. Aí Mônica já deu risada porque ela sabe que ela vai ter que ir junto. Por quê? Porque a gente tem que aprender a controlar o nosso cérebro. Para que o meu coração dite o meu sonho e o meu cérebro entenda. O processo é esse, você vai ter que lidar. E assim, é muito doido, porque muita gente às vezes acha que é só o fato de zero açúcar. Não é... Aqui eu não estou falando sobre zero açúcar. O que eu estou te falando aqui, quando eu falo esses compromissos de deixar de o carnal, ou seja, os desejos carnais, por exemplo, de comer açúcar, você controlar isso, você está treinando tua cabeça para controlar outras coisas. Então vai muito além de não comer açúcar. É sobre trabalhar a tua mente. É sobre controlar a tua mente. É controlar a tua mente para os desejos que você quer. A minha mãe já disse que cola junto. É até dezembro. Então, ou seja, açúcar agora só no dia 24 de dezembro no Natal. Pronto, ponto final. Então minha mãe já falou aqui compromisso em público. Eu quero ver Mônica assumindo compromisso. Deixa eu ver logo se Carla tá aí, porque Carla... ela tá aí ao vivo. Só se ela tá dormindo. Bora, Carla, já diga logo aí também. Beleza? Então é sobre isso. Perfeito? Então você tem que entender que se você quer prosperar, se você quer vencer, você tem que adaptar o teu cérebro para isso.
E se colocar em desafios é exatamente treinar o teu cérebro. É exatamente treinar o teu cérebro. Então, 60 até dezembro sem açúcar. E além do açúcar tinha rompido, eu tô aqui 30 dias sem álcool. Ponto. Então, ou seja, eu vou trabalhando o meu cérebro a tal ponto que ele começa a ficar treinado para os processos de transformação. E assim você começa a prosperar. Porque você não é mais escravo dos seus desejos. Você consegue controlar os seus desejos. E se você controla os seus desejos, você controla tudo na tua vida. Só que isso é treino. Você precisa treinar. Se você não treina, você não reina. Ó a frase que eu sempre uso. Quem treina, reina. Quanto mais você treina teu cérebro, mais prosperidade você tem. E logo, você vai reinar muito mais. Perfeito? Simbora. E aí, né? A primeira coisa que a gente precisa começar a trabalhar na nossa mente é entender o idioma do dinheiro. Por quê? Porque pessoas prósperas, elas sabem lidar com o dinheiro. Eu falo muito isso com minha equipe lá. Eu sempre falo, o dinheiro está em cima da mesa. O dinheiro está em cima da mesa. E você precisa entender o idioma do dinheiro. E eu não sei se vocês sabem. A gente acha que o dinheiro é para satisfazer os nossos desejos. O dinheiro é para dar provisão do nosso futuro. Não, o dinheiro é energia de troca. O dinheiro é uma energia de troca. O que acontece? Se eu tenho dinheiro, eu consigo controlar minha energia de troca. Ou seja, se eu preciso fazer uma coisa. Bom, vamos lá, um exemplo. Eu tenho dinheiro, eu falo assim, a partir de agora eu vou dizer não. Eu não quero mais trabalhar final de semana. Se eu tenho dinheiro, eu vou dizer não para uma educação ruim para o meu filho, eu vou dar uma educação de qualidade. Então entenda que o dinheiro é energia de troca. E você precisa entender esse idioma do dinheiro. Por quê? Porque se você vira um escravo do dinheiro, existem 3 níveis, né? Eu sempre falo assim, ó, existem 3 níveis sobre pessoas com dinheiro. Aquela que é o senhor do dinheiro, ou seja, aquela pessoa que domina o dinheiro e ela faz o dinheiro girar com uma energia de troca. Ou seja, ela domina sobre o dinheiro e com esse dinheiro que ela tem, ela consegue tomar decisões. Ela começa a lidar mais com o poder do não. Ela começa a ter mais controle sobre as decisões dela, porque o dinheiro te dá esse poder de decisão. Então, um dos níveis é o senhor do dinheiro. O segundo nível é aquela pessoa que se vende por dinheiro, né? De uma forma, às vezes você está precisando financeiramente e você vende ali a sua carga horária para ter o dinheiro. E aquelas pessoas que vendem a índole dela por conta do dinheiro. A gente vê isso muito na política. E o terceiro, que é o escravo do dinheiro. É aquela pessoa que vive pelo dinheiro. Ela deixa de viver para conseguir mais e mais dinheiro. Então você vai ver aquela pessoa que normalmente abdica da família para estar trabalhando no final de semana. É aquela pessoa que abdica da família para ficar o tempo inteiro trabalhando. Então esse é um escravo do dinheiro. Então você precisa saber em que escala você está e para onde você está querendo buscar. Então é importante que todos nós entendemos o idioma do dinheiro e entenda que o dinheiro é energia de troca. É a troca de energia. Se eu tenho dinheiro, eu não preciso trabalhar mais tanto. Se eu tenho dinheiro, eu posso me dedicar mais para minha família. Se eu tenho dinheiro, eu posso dar mais segurança para minha família. Então você tem que ser o senhor do dinheiro. E para isso você precisa saber lidar com o dinheiro. Se você for um escravo do dinheiro, você está arrombado. E a maior parte das pessoas ou são escravos do dinheiro ou elas se vendem por dinheiro. Perfeito? Então lembra, você precisa ser o senhor do dinheiro. Por quê? Porque senão você não vai conseguir controlar a tua vida. Beleza? Segunda coisa sobre o dinheiro. O dinheiro, ele precisa ser teu escravo. Então, ou seja, o dinheiro você utiliza como energia de troca. Então ele tem que ser seu escravo. E toda vez que você vai pegar o teu dinheiro, você precisa seguir assim, ó. Quando eu estou investindo esse dinheiro em algo, ele vai voltar para mim? Por quê? Porque quando eu invisto em minha educação, eu invisto em sabedoria, eu estou investindo em troca. Ou seja, quanto mais sabedoria eu tiver, mais dinheiro vai voltar para mim. Quanto mais eu investir na minha educação, mais dinheiro vai voltar para mim. Então isso é o ponto. É a primeira pergunta que você tem que fazer com o teu dinheiro. Segunda coisa, ele vai voltar quando? Quando é que esse dinheiro que eu investi em tal coisa vai voltar de novo para mim? Terceira, ele vai trazer quantos filhos? Ou seja, quando eu invisto o meu dinheiro em algo, o que ele vai me trazer a mais do que eu investi? Olha que interessante. Então são 3 perguntas que você tem que fazer sempre que você for utilizar o teu dinheiro. Primeiro, se ele vai voltar. Segundo, quando ele vai voltar. E terceiro, se ele vai trazer filhos. Ou seja, eu investi em algo. Quanto mais eu invisto em sabedoria, mais filhos vêm.
Ou seja, quanto mais sabedoria eu tenho, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais intensidade eu deposito em sabedoria, mais rápido o dinheiro volta para mim. Olha que interessante. Então, esse é o tipo de mentalidade que você tem que começar a construir dentro da tua cabeça para que você seja próspero. Porque se você entende o idioma do dinheiro, você vai ser uma pessoa mais próspera, você vai vencer mais. Porque o dinheiro te dá esse poder de decisão. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Um outro ponto importante, né, que você tem que ter generosidade sobre isso. E nunca colocar o dinheiro acima de tudo. Vou dar um exemplo. Lá quando eu terminei minha residência, que eu vim trabalhar em feira, e eu atendia pacientes de convênio, né? E toda vez que eu operava um paciente, eu sempre estava presente. Eu dava pantufa, eu fazia tudo com o meu paciente, independente do convênio estar me pagando ou não. E eu lembro que tinha um colega meu que ele sempre falava assim, velho, para que você está dando isso para o paciente se o paciente é de convênio? Eu fazia questão de dar alta de todos os meus pacientes do hospital e eu continuo fazendo isso. E o colega falava assim, para quê, velho? Deixa na mão da enfermeira que ela dá. Então, ou seja, quanto mais generosidade eu trazia para o meu paciente, quanto mais cuidado eu levava para o meu paciente, independente se era de convênio ou não, mais dinheiro eu tinha de volta. Então o dinheiro, normalmente ele volta mais rápido para pessoas generosas. Se você coloca o dinheiro acima de tudo, dificilmente você vai ter dinheiro. Existe um ditado que fala assim, ó, se o cifrão está dentro do teu olho, ele sai do teu bolso. Se o cifrão não está no teu foco, ele vai para o teu bolso. Então, ou seja, quanto mais generosidade você deposita no teu processo, mais dinheiro volta para você. Mais rápido ele volta e com mais filhos ele vem. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o idioma do dinheiro é a primeira chave da prosperidade. Segunda chave da prosperidade. Causa versus efeito. Então, ou seja, para que você tenha colheita, ou seja, para que eu consiga colher os frutos daquela semente que eu plantei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso semear. Ou seja, lembra? A semente, ela tem relação direta com o teu futuro. Se você planta hoje e cultiva o processo de transformação, mais frutos você vai ter lá na frente. Ou seja, quanto maior o plantio, maior a colheita. O problema é que a gente não quer plantar, a gente só quer colher. A gente tem essa cultura. É a cultura do jeitinho. É aquele jeitinho de dar o zig no outro. Entenda, não tem jeito. Se você quer prosperar, você precisa plantar. E quanto mais você planta, mais você vai colher lá no futuro. Lembra? A semente é a única relação com o futuro que você tem. Se você planta hoje, você vai colher lá na frente. A questão é, você está suportando o processo? Você está buscando sabedoria nesse processo para se transformar na pessoa que você precisa ser para colher aquilo que você quer? A gente não quer passar pelo processo. A gente só quer o resultado. E é por isso que a maior parte das pessoas não prospera. Por isso que a maior parte das pessoas não tem, né, não conseguem crescer nas áreas que elas querem. Por quê? Porque elas não querem plantar. Elas não querem aguentar o processo. Elas não querem fazer o que é necessário nesse processo para se transformar no que é necessário. A gente só quer chegar lá. Não importa, não quer se importar com a dureza, né, daquele processo. Perfeito? Obrigado. Tá fazendo sentido para vocês a live? E isso é muito importante, que é o que eu estou falando aqui, né? A semente, ela vai dar provisão no teu futuro. Todos nós sabemos que se eu pegar uma maçã e partir essa maçã no meio, eu consigo contar quantas sementes tem ali dentro. Concorda? Se eu partir uma maçã, eu sei quantas sementes tem ali dentro. Então, ou seja, os frutos dá para você determinar o número de sementes. Mas uma semente, você não consegue dizer quantos frutos ela vai dar. Porque vamos lá, se eu planto uma semente, olha como isso é doido, eu chamo de colheita infinita. Você pega uma semente, coloca ela ali, rega essa semente, coloca no terreno fértil, aduba o terreno, aguenta o processo, ela vai se transformar em uma planta pequena, ela vai se transformar numa planta grande e ela vai dar frutos para o resto da vida. Por isso que você tem que continuar semeando até você morrer. Por quê? Porque quanto mais você aduba, quanto mais você cuida, mais frutos ela te dá. Perfeito? Olha que interessante. Eu sei quantas sementes tem numa maçã, mas eu não sei quantas maçãs uma semente pode dar. Por quê? Porque quando você planta o tempo inteiro, você vai produzir o tempo inteiro. Quanto mais você se dedica ao processo, mais você vai frutificar.
A planta ela vai dar fruto pro resto da vida. Desde que você regue, desde que você adube, desde que você cuide. Se você cuidar da planta, se você vai adubar, se você der água para ela, ela vai dar frutos infinitos. Ela nunca vai parar de dar fruto. Então a mesma coisa tem que ser com você. A pessoa às vezes chegou num patamar, agora eu vou relaxar. Esquece. Quando você relaxa no processo, é a mesma coisa da planta. Se você para de adubar, se você para de regar, se você para de dar as condições para manter a vitalidade dela, ela morre. E eu vejo muita gente, vai. Quando chega ali, agora eu vou relaxar. Teve uma médica uma vez que me disse, uma aluna minha, que falou assim, eu não vejo a hora de ter minha agenda cheia para parar de fazer vídeo. Naquele dia ali eu falei, essa pessoa não vai vencer na vida. Porque a pessoa nem chegou lá, ela já quer descansar antes de chegar. E as pessoas acham que o topo é o fim. Não, o topo é o meio. Porque eu sempre falo para minha equipe, se eu parar de fazer vídeo, se eu parar de fazer o que eu faço com o meu paciente hoje, esquece, eu acabo. Então, ou seja, o processo ele é continuado. Se você relaxar, você perde. Então a condição de sucesso ela é um estado. É o estado que você se encontra. Se você mantém o teu comportamento que te mantém no sucesso, você continua lá. Se você para de fazer o que você está fazendo para manter o teu sucesso, esquece, você vai cair. Isso é fato. Lembra, o sucesso é um estado que você se encontra. Se você não deposita todo mês ali o aluguel no sucesso, esquece, você não vai ter sucesso. Então lembra, não existe, sucesso não é o fim, ele é o meio. É um estado que você se encontra, desde que você faça e pague o aluguel para estar ali. Então o aluguel que eu pago é alto. Quanto mais sucesso eu tenho, maior o preço do meu aluguel. E é muito engraçado, porque às vezes tem médico, nesse processo de treinamento que eu dou para médico, eu vejo que tem médico que ele chega ali e ele fala, agora eu tô relaxado, tô com a clínica grande, tô com a... Esquece. Se você parar de fazer o que te levou até ali, você cai. Isso em qualquer área da vida. A mesma coisa é a planta. Você pegou a semente. Ó, lembra, a semente ela te dá noção do teu futuro. Se você pega uma semente, você coloca ela no terreno fértil, aduba ela se transforma em uma planta e ela começa a gerar frutos. E você fala assim, agora deu fruto, eu vou parar de fazer. Eu vou parar de adubar, eu vou parar de regar, eu vou parar de dar água. Ela vai morrer. Ou seja, para que você continue dando os frutos que você está tendo com o teu sucesso, você precisa continuar regando, fazendo o que precisa ser feito e mantendo aquilo que te levou até ali. Lembra sempre disso. Se você quer ter sucesso, você tem que pagar o aluguel do sucesso. E quanto mais alto o teu sucesso, maior o preço do aluguel. Ou seja, maior o teu comportamento para se manter ali. Esquece. Lembra, sucesso não é um ponto de chegada. O sucesso é um estado que você se encontra. E se você não pagar o aluguel necessário para estar ali, você vai cair. Ponto final. Esse é o jogo. Esse é o jogo da prosperidade. Perfeito? Ótimo. E aí a gente vai para a terceira chave, que é otimizar. Como é que eu otimizo as minhas estratégias do dia, Rafael? Isso é muito importante. Por quê? Primeiro, a tua mente. A tua mente tem que estar treinada. Então, para vocês verem, né? Para chegar onde eu cheguei, eu tenho que treinar. Eu continuo treinando minha mente. Você fala assim, pô, Rafael, você já tem sucesso? Pois é. Só que pro lugar que eu tô indo, o aluguel é mais caro. Ou seja, quanto mais sucesso, maior o preço. Então eu preciso treinar minha mente para isso. Porque a dor do processo é muito grande. Quanto mais alto, mais transformação você tem que ter. Lembra, né? Prosperidade é transformação. Então por isso que eu comecei a inventar coisa. Eu faço luta. Porque a luta ali eu tô trabalhando minha mente. Eu me coloco em situações de desafio. Vamos lá, fiz 60 dias sem açúcar. Agora eu botei mais até o final do ano sem açúcar. Esse mês eu tô zero álcool. E eu vou treinando, adaptando a minha mente para que eu consiga controlar ela. Que é aquilo que eu falei mais cedo. O coração, ele guia o teu sonho. O cérebro, ele sabota o processo. Porque o teu cérebro não quer gastar energia. E toda transformação tem gasto de energia. Então, ou seja, eu preciso trabalhar o meu cérebro para ele entender que ele tem que estar em estado de desconforto o tempo inteiro. Olha o nível de profundidade que eu estou falando aqui. O teu coração guia teu sonho. E o teu cérebro é o sabotador do processo. Se você não tiver clareza disso, você nunca vai conseguir prosperar. Então, por isso, se coloque em desafios todo o tempo. Faça o seu cérebro aprender a viver no desconforto. Por quê? Porque o sucesso vai te exigir desconforto o tempo inteiro. Se você não trabalha a tua mente para treinar teu cérebro a viver em estado de desconforto, dificilmente você vai ter
o sucesso que você quer. Não rola. Então, ou seja, para que eu hoje tenha... Essa semana eu atendi paciente de tudo que é canto. Eu atendi paciente de todos os cantos da Bahia essa semana. Mas por quê? Porque eu sou o médico que mais faz live. Eu sou o médico que mais faz conteúdo. Eu faço tráfego pago pra caramba. Eu gero uma jornada top pro meu paciente. Eu gero uma transformação da consulta do meu paciente que é fora do comum. Eu desconheço outros profissionais que fazem isso. Só que para isso acontecer é treino minha equipe. Eu tô do lado da minha equipe o tempo todo. Eu tô treinando, capacitando minha equipe. Eu tô me colocando em desconforto o tempo inteiro porque eu tô aqui domingo. Tava com meu filho o dia todo. Eu tô aqui fazendo live. Eu estudei para fazer essa live. Então isso, por quê? Porque eu treino meu cérebro. O meu cérebro, ele tá condicionado a viver no desconforto. Então lembra, prosperidade exige desconforto. O teu cérebro não gosta de desconforto. O teu cérebro quer conforto. Ele não quer gastar energia, lembra disso. E se você não treinar ele para isso, esqueça. Então como é que eu faço para otimizar? Primeiro, treinando minha mente. Quanto mais você treina a tua mente a viver no desconforto, melhor você fica. Mas até o Instagram brilhou aqui. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, otimização, ambiente. Escolha os ambientes que vão fazer as tuas sementes irem e frutificarem mais rápido. É aquilo que eu falei. Se você quer prosperidade na tua carreira profissional, esteja com os melhores. Pague para estar entre os melhores. Pague o preço que for. É o preço do dinheiro, é o preço do desconforto. Isso é muito importante. Perfeito? Então os ambientes, a ambiência, ela vai te transformar. Se você está no ambiente certo, a tua semente vai frutificar o que você deseja. Dei o exemplo lá que é perder peso. Quer perder peso? Ande com pessoas que têm disciplina. Se você anda com pessoas obesas, pessoas sedentárias, dificilmente você vai se transformar em uma pessoa magra. O ambiente, ele molda o teu caráter. Lembra disso. O ambiente, ele vai moldar o teu caráter. Seja seletivo nos ambientes que você frequenta. E a partir do momento que você quer passar por transformação, que você quer prosperar, sai do ambiente. E isso é muito doido para quem lê a Bíblia e entende os processos da Bíblia, você vai ver exatamente isso. José do Egito, Davi, todos eles precisaram sair dos ambientes que eles estavam. Quando Deus chegou para Abraão, sai da terra que você está, vai para uma terra pior. Por quê? Vai, só caminha. É na caminhada que você se transforma. Então, para quem lê a Bíblia, sabe o que eu estou falando. Todos os grandes nomes da Bíblia, eles precisaram se movimentar, sair dos lugares que eles estavam para se transformar na pessoa que ele precisava para chegar até lá. E isso é muito doido. Por isso você tem que treinar teu cérebro. Eu estou lendo Gênesis agora, e essa semana eu estava vendo sobre a história de José do Egito. E olha que doido. José do Egito simplesmente teve um sonho que Deus falou assim, ó, você vai dominar o sol, a lua e as estrelas. E José simplesmente comentou com os irmãos que os irmãos iam precisar se ajoelhar diante dele. O que aconteceu? Olha o que o ambiente faz. Quando você vai se comunicar com uma pessoa errada, elas vão te perseguir. E para quem conhece a história de José do Egito, o que é que os irmãos fizeram? Venderam ele. Nessa venda, ele virou escravo, né, de Potifar. Lá em Potifar, ele ajudou Potifar no que fazia, ganhou a confiança de Potifar, a mulher de Potifar fez o que com ele? Assediou, ele não aceitou. Foi preso, foi para a cadeia. Ficou 13 anos na cadeia. Dentro da cadeia, ele começou a desvendar os sonhos das pessoas. Dentro desse sonho das pessoas, ele desvendou o sonho do copeiro e do padeiro do rei do Egito. E isso aí levou ele a ser governante. Olha o processo que ele precisou passar para se transformar no rei do Egito. Para se transformar no maior governante do Egito. Então agora você quer se tornar próspero e acha que vai ser assim um passe de mágica? Que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Eu tomei a decisão de dobrar o tamanho da minha clínica. Eu fui enrolado por gente que eu paguei. Não pedi desconto a ninguém. Essas pessoas se comprometeram a honrar com o prazo. Não. Então, ou seja, eu lembro que quando eu estava lá, a pessoa falou assim, acho que depois dessa obra aí tu não vai fazer mais nenhuma, né? Eu falei, não, eu vou fazer mais. Porque eu aprendi o processo. Eu precisei passar da dor de ficar 30 dias sem trabalhar, porque eu dei o crédito para pessoas e essas pessoas não honraram com o crédito. Simplesmente elas perderam o crédito comigo. Mas eu saí de lá, eu aprendi. Porque é na dor que você se transforma. Não tem outro caminho.
Se você quer uma transformação grande na tua vida, você precisa passar pelo processo. José do Egito, Davi foi perseguido por Saul. Olha que doido. Então, ou seja, os princípios milenares, eles vão te ensinar que não tem mágica. Você vai ter que suportar o processo de transformação para você vencer. Ponto. Só que se você não tem sabedoria de trabalhar a tua mente, se você não tem sabedoria de vencer 60 dias sem açúcar, dificilmente você prospera. Porque, como eu disse, o coração ele guia teu sonho. O cérebro ele vai sabotar teu sonho. E você precisa entender que ele vai te sabotar e treinar ele para ele ficar adaptado ao processo. Perfeito? Então isso é importante. Então, tua mente precisa ser treinada, seleciona teus ambientes e saiba quais são as pessoas que você anda. Porque as pessoas vão também contribuir para o teu futuro. Se você está no meio, olha o que aconteceu. Eu falei que ia comer açúcar, algumas pessoas perto de mim falaram assim, não vai, velho, vamos até dezembro. Vamos até dezembro. E eu fiz a enquete, como eu falei, quase 70% das pessoas falaram come. Porque para te ajudar para baixo, meu amigo, para te descer a ladeira, todo mundo ajuda. Mas para tu subir a ladeira, meu amiguinho, é pouca gente. E aí você tem que saber quem são as pessoas. Quem são as pessoas que vão te elevar. Quem são as pessoas que vão te ajudar a suportar o processo. E aqui eu quero deixar três coisas importantes. Escolha os mentores. Aprenda a ter sabedoria de ouvir a instrução do teu mentor. E o mais importante, o mais difícil, aprenda a respeitar as repreensões que o teu mentor vai te dar. Porque às vezes você pode até escolher o mentor. Você pode até ouvir a instrução. Mas aguentar a repreensão, meu amigo, é para pouco. É poucas pessoas. Por isso que poucas pessoas lideram no mercado. E eu não estou dizendo na medicina não, estou dizendo em todas as áreas. Porque se você tiver a sabedoria de escolher teu mentor. E como é que eu escolho o mentor? Já falei aqui várias vezes. Primeiro, esse mentor chegou onde eu quero chegar? Ponto. Esse mentor tem um método para me ensinar a chegar onde eu quero? Pronto. Esse cara consegue me ensinar o processo para chegar lá? Perfeito, escolhi o mentor. Então, se eu já escolhi a pessoa e eu sei que essa pessoa, eu preciso agora ouvir as instruções que essa pessoa está me dando. Até aqui vai. Mas ouvir a repreensão do teu mentor, aí que é difícil. Porque se a pessoa que está te repreendendo, e ela é teu mentor, você tem que baixar a guarda e ouvir. Porque essa pessoa já passou pelo processo, que você ainda não passou. E você ainda não tem a sabedoria de ter a visão do que vai acontecer. Aquela pessoa tem. E se você tem a sabedoria de baixar a tua guarda e ouvir a repreensão, e olha que interessante, lá na Bíblia, Pedro chegou para Deus, questionou, ele falou assim, afasta de mim, Satanás. Ele falou, perdão, Senhor. Eu errei, então me mostra o caminho. E depois, Pedro foi uma das pessoas que mais difundiu a religião. Por quê? Porque teve sabedoria de ouvir a repreensão. E você, que é o lindão, quando toma uma repreensão, acha ruim. Então, eu treino o Léo todos os dias. Eu construo na cabeça dele a habilidade de ouvir a repreensão e falar assim, ó, é meu pai. O meu pai sabe o que tem que ser feito. E eu tenho que ouvir a repreensão dele, a instrução, para que aconteça. Esses dias ofereceram um celular para ele ficar segurando. Eu falei, papai, seguinte, celular para criança faz mal. Então criança não usa celular. E se alguém te oferecer o celular para segurar, fala, faz mal. Então, ou seja, é treinar a cabeça dele para ouvir a instrução do mentor dele, que sou eu. Porque eu sou o treinador do meu filho. Eu treino meu filho. Eu treino ele para ser um cara foda. E ele tem que aprender a ouvir minhas repreensões. Então, se você quer ter prosperidade, aprenda a escolher teu mentor. Aprenda a ouvir a instrução do teu mentor. E o mais importante, a repreensão. O teu mentor já passou pelo que você não passou. Ele sabe o que precisa ser dito para você. Cabe a você ter sabedoria de ouvir a instrução e a repreensão. Isso é para poucos. Porque eu sou mentor de médico. E tem alguns médicos que quando eu faço a repreensão eles acham ruim. Por quê? O ego. O ego. Como é que você, Rafael, vai me dar repreensão? Se você tivesse sabedoria de ouvir o que eu falo, você chegaria onde você quer. Porque eu já cheguei lá. Perfeito? Então aprenda isso que você vai ser uma pessoa mais próspera. Perfeito? Ótimo. Rafael, e isso é importante, e aí eu quero, para fechar essa terceira, a gente progredir aqui mais rápido para as duas últimas, você tem que ter cuidado que durante o teu processo para chegar na prosperidade que você quer, de vencer e sair de onde você está, vão ter pessoas que vão ficar no processo. Vão ter pessoas que vão chegar no processo. Por quê? Porque não sei se você já viu, Rafael, tem gente que está do meu lado, que já teve do meu lado, e fala assim, Rafael, você é muito rápido, velho. Você é muito taque. O que ela está dizendo? Velho, eu não consigo. Você está indo muito rápido. Eu não consigo te acompanhar.
E se você tiver a sabedoria de entender isso, você vai ter que entender que essas pessoas vão ter que ficar no meio do caminho. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque o que eu quero é muito diante do que a pessoa quer. E se eu entender isso, eu vou deixar ela partir. E por isso que você tem que ter a sabedoria de entender que durante o teu processo de transformação, para atingir a prosperidade que você está buscando, algumas pessoas vão ficar no meio do caminho. E tá tudo bem. E aí tá lá a sabedoria bíblica. Agradeça pelos que chegam e agradeça pelos que vão. Porque tem pessoas que vão precisar ficar no meio do percurso. Ponto. E se você tiver a sabedoria de entender isso, você vai mais rápido. Porque você não pode parar porque a pessoa não está conseguindo te acompanhar. Perfeito? Isso é muito importante. Beleza? Ótimo. E aí você precisa aprender teu cérebro, né? Nesse caso, domar teu coração. Para você não ficar mal com isso. Porque infelizmente vai ser assim. Então você precisa também desapegar de algumas coisas. Senão você vai sofrer e não vai prosperar. Porque essas pessoas vão te puxar. Elas estão dizendo, não dá para acompanhar. E aí você tem duas opções. Você para de prosperar por elas, ou você continua a prosperar e infelizmente elas vão ter que ficar. Perfeito? E algumas pessoas não vão entender isso. Ah, você é muito frio. Não, eu não sou frio não. É você ter muita clareza do que você quer. Perfeito? Se você nasceu para ser uma mangueira, ninguém pode fazer você ser uma maçanzeira. Perfeito? Você nasceu com um chamado. E se o teu chamado é prosperar muito, você tem que entender isso. E talvez aquela pessoa que está indo com você não vai conseguir chegar lá. Agora, se você quer mudar pelos outros, esquece. E aqui eu dou um exemplo. Não sei se vocês já assistiram o Rei Leão, e lá no Rei Leão está ensinamento disso aqui tudo. Você se lembra? Simba foge por conta do tio. E aí o que ele faz? No meio do processo ele encontra Timão e Pumba. Timão e Pumba, para não ser engolido por Simba, que é um leão, que é carnívoro, eles fazem o quê? Hakuna Matata. Ou seja, ensina uma narrativa para que Simba faça o quê? Ele deixe de comer, ele vira um leão vegano. E assim ele passa. Só que o chamado no coração dele fala mais alto. E um dia ele encontra quem? O macaco. E olha que interessante, aquele macaco representa Moisés. Para quem entende da Bíblia, sabe, ele é Moisés. E o que é que o macaco fala? Simba, você precisa voltar para a tua terra. Porque é lá que você vai ser o grande leão que você é. Ele fala, mas meu pai morreu. Ele falou, olhe nas águas. Quando Simba olha para a água, ele vê quem? O pai, que na verdade é ele. Então, ou seja, ele encontra a real essência dele. Olha o poder do ambiente. Se você está no ambiente errado, ele desconfigura a tua real essência, o teu real chamado. E essa desconfiguração vai fazer o quê? Fazer você deixar de ser quem você é. Mas quando o teu chamado está aceso, você reencontra isso, você volta. E olha que interessante, quando ele volta, o que acontece? Rapaz, deixa eu tentar lembrar o nome do tio dele aqui agora. Esqueci o nome do tio de cima. E ele fala assim, mas meu tio tá lá. Meu tio assumiu o meu negócio. Ele falou assim, então você vai ter que voltar e vencer isso e assumir o papel que é seu. Então, ou seja, durante o processo, se você não entender o teu chamado, você vai deixar pessoas te paralisar. Você vai deixar pessoas fazerem com que você se transforme em quem você não é para ter a aceitação delas. Olha que interessante. Por isso que eu falei lá no início da live, primeiro você tem clareza do que você quer. Porque se você não tiver clareza do que você quer, dificilmente você vai se transformar no que você precisa ser para acender teu chamado. E eu dei o exemplo aqui do filme, tá lá, Simba. Volta a assistir e entende tudo isso que eu falei, que vocês vão ter uma outra visão daquele desenho. Perfeito? Então é sobre isso. Então, para que você consiga otimizar o processo, você precisa ter muita clareza de tudo isso que eu falei. Beleza? Ponto final, vamos pro quarto. Plenitude, porque tá ficando tarde. Beleza. Simbora. Deixa eu beber uma água aqui, que a cabeça tá fervilhando. Para que você seja uma pessoa próxima, você precisa viver a tua plenitude. E para viver a tua plenitude, você precisa atrair as pessoas certas para perto de você. Porque você vai ver que durante esse processo, dificilmente você consegue ir sozinho. Mas se você atrai as pessoas certas, você começa a ir mais rápido. Você começa a viver uma vida plena. E a primeira coisa para você viver uma vida plena é você exatamente fazer aquilo que eu falei, a otimização. Você precisa aprender a dizer não para as pessoas que não têm relação com o teu processo. Isso é muito difícil. Dizer não para algumas pessoas é muito difícil. E eu precisei dizer não para algumas pessoas nesse caminho. Algumas pessoas ficaram, outras pessoas chegaram. E as coisas vão mudando no processo. Você precisa ter muita clareza disso para você viver a plenitude.
Então a plenitude ela tem uma relação direta com a capacidade de dizer não. Não para aquela pessoa que fala assim, vai mais devagar, velho, que eu não tô conseguindo te acompanhar. Beleza? E aí, você precisa parar de querer agradar todo mundo. Eu sempre falo isso. Tinha uma pessoa que estava perto de mim e eu falava assim, velho, você não pode ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, tanto de um lado quanto de outro, essas pessoas não vão confiar em você. Então, para você viver a plenitude, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a ter posicionamento. Parar de ficar querendo agradar todo mundo. Quando eu comecei a fazer essa live, me chamaram de coach, me chamaram de pastor. Então, assim, eu tô cagando. Eu sei o que eu quero, eu sei o meu chamado e eu tô aqui gerando transformação na vida de quem quer assistir. Quem não quer, vai criticar. Olha o que essas pessoas vão fazer. Por quê? Porque ela começa a olhar pra tu e fala assim, você é muito arrogante. Não, eu sou contundente. Tudo que eu falo aqui tem embasamento. E pra quem quer assistir, fica pra quem não quer. Tchau. Então, isso é plenitude. É você ter muita clareza do teu chamado. Isso pra mim é um chamado. Então não é à toa que eu tô fazendo isso aqui. Porque existe um chamado. Eu tô gerando transformação na vida de muita gente. E isso eu vejo no consultório. Os pacientes chegam no consultório e me falam isso. Então é chamado. E tá tudo bem se você acha que não. Isso é um problema seu. Mas eu vou continuar fazendo e ponto. Beleza? Então aprenda a parar de querer ficar agradando todo mundo. Você tem que ter posicionamento. Você tem que ter muita clareza do que você quer. Para que eu dei uma aula para médico semana passada falando sobre isso. Construa a tua identidade. Para de ser uma cópia, de querer copiar o que o colega está fazendo. Quanto mais clara a tua identidade, mais as pessoas se conectam com você. Porque as pessoas estão cansadas de conectar com gente que fica construindo a narrativa falsa. Quanto mais verdadeiro você é, mais você conecta com as pessoas. Foi uma aula que eu dei semana passada. Sobre como fortalecer a tua identidade. É exatamente sobre isso. Quanto mais clareza eu trago sobre minha identidade, que eu sou um cristão, que eu tenho um filho, que eu foco no meu filho, que eu sou um médico comprometido com meus pacientes, que eu sou um médico que foca em gerar transformação na vida do meu paciente. Ontem eu estava falando com uma paciente que eu atendi de Madre de Deus. Eu falei assim, ó, essa consulta aqui é uma realização de um sonho para mim, não é para a senhora não. Porque eu sempre sonhei em fazer esse atendimento que eu faço. Só que para isso eu tive que passar por cima de várias coisas. De ouvir de pacientes que não percebem valor no meu trabalho e dizer que tá caro. Não tá caro. Porque a transformação que eu gero na vida de alguém é diferente do que tem no mercado. Então hoje eu não sei quanto é que o meu concorrente cobra. Eu sei quanto é o meu valor. E para as pessoas que entendem o meu valor, entendem a transformação que eu gero na vida delas. E tá tudo bem. Tem gente que não concorda. Isso é um problema de quem não concorda. Então quando você é uma pessoa plena, você tem muita clareza do teu posicionamento. E as pessoas que realmente veem valor nisso, elas vão se aproximar de você. E as que não veem vão se afastar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que quanto mais cedo você tiver clareza disso, mais rápido você prospera. Perfeito? Simbora. Rapaz, pancada aqui. O conteúdo tá intenso. Né? E isso é muito importante, né? Que quando Deus, né, chega para Abraão e fala, Lech Lecha, ou seja, saia daí e vá para outro lugar. E Abraão fala, para onde? Ele não fala. Porque Deus quer te encontrar no caminho, no percurso. É no percurso que você descobre a tua jornada. Lá na Bíblia, você vai ver, todas as pessoas que tiveram que na Bíblia, os grandes nomes da Bíblia, todos precisaram sair do lugar que eles estavam. Porque é no caminho, é caminhando que você descobre o teu propósito. Se você ficar parado esperando um dia chegar, não vai chegar. Não vai chegar. Para que eu me transformasse na pessoa que eu sou exatamente agora, eu precisei passar por um bocado de processo. Pessoas que me deixaram, pessoas que traíram minha confiança, pessoas que saíram para perto de mim e foi para concorrência. Faz parte do processo. Só que se eu ficar com medo disso, se eu parar de ensinar para algumas pessoas o que eu sei, e por medo delas irem embora, eu não vou crescer. Então entenda, tenha muita clareza disso. Você precisa caminhar, se você ficar parado, você não cresce. Ponto. A Bíblia está lá para te ensinar isso. Beleza? Então olha que interessante. E a Terra está girando ali, ó. A Terra está girando. A Terra não para por causa de você. Então se a própria Terra que você se encontra está girando e você está parado, esquece. Ela vai te encontrar caminhando. Ó, ela está girando. Se você ficar parado, esquece. Então aprenda a se movimentar. Aprenda a se movimentar. Se posicione. Mostre a tua identidade. Tenha clareza do que você quer. Entenda que você precisa se transformar na pessoa que você sonha para chegar aonde você quer. Tudo isso vai exigir de você se movimentar. Ponto. Beleza? E a quinta, para a gente fechar, você precisa romper as conspirações. Primeira conspiração, conspiração interna da tua cabeça. A tua cabeça vai te sabotar, eu falei.
Quando você resolve malhar e você fala assim, ó, vou acordar às 4h40, o teu cérebro vai te sabotar. Você não merece, velho. Você é um cara trabalhador. Dorme até 6 horas. Não fica ali. Só que se eu controlo meu cérebro, eu falo assim, não tem conversa, 4h40 eu levanto e ponto final. Então a primeira conspiração é com você mesmo. Por isso que eu falei com você tem que treinar teu cérebro. Aprenda a tornar o teu cérebro habituado ao desconforto, ponto, porque a vida é desconfortável, esquece. A vida vai ser sempre desconfortável. E quanto mais cedo você tiver clareza disso, mais rápido você prospera. Então a primeira conspiração é com tua cabeça. Aprenda a treinar o teu cérebro a viver no desconforto. Isso aqui pra mim é o ponto mais importante dessa live. Então se eu digo pra você, entra nessas maluquices que eu faço, é pra te ensinar a treinar teu cérebro. Então, ou seja, eu fiz 60, agora eu vou até dezembro, eu não quero nem saber. E ai do meu cérebro que pense, porque eu não dou espaço pra ele me sabotar. E é 0 açúcar até dia 24 de dezembro, ponto final. Você tá entendendo? É sobre isso. Treina teu cérebro, gente. Quanto mais você treinar teu cérebro para viver no desconforto, mais prosperidade você vai ter na tua vida. Ponto. Segunda conspiração, conspiração externa. Seleciona as pessoas que você convive. Seleciona os ambientes que você frequenta, porque as conspirações externas elas vão te sabotar. Elas vão te impedir de chegar onde você quer. E se você não tiver um cérebro treinado, e se você não for seletivo nas pessoas que você convive, dificilmente você vai prosperar. Ponto final. Porque as pessoas vão te impedir. Porque na hora que você começar a crescer no ambiente que você está, e essas pessoas não estão crescendo, elas vão te puxar para baixo. Eles vão te puxar para baixo. Então, ou você aprende a deixar essas pessoas irem, ou você dificilmente vai ter força para suportar o processo. Porque se você não controla a tua mente, é muito mais difícil ainda você conseguir suportar o processo de sair, de seu imóvel inventar. Ó, a Bíblia, todos os grandes nomes da Bíblia, eles precisaram sair do ambiente, porque as pessoas daquele ambiente não iam permitir ele. Ó, os irmãos de José não aceitaram quando ele falou que tinha um sonho que toda a família dele precisasse curvar para ele. Ele precisou sair dali. Só que ele não tinha clareza. Os próprios irmãos. Isso é muito doido. Pode lembrar disso que eu vou te falar aqui agora. Toda pessoa que tem ódio de você, ela vai fazer um prenúncio do teu futuro. Todas as pessoas que não gostam de você, quando elas te criticam, elas já estão vendo o teu futuro que você ainda não está vendo. Olha que doido. Todas as pessoas que não gostam de você, na maior parte das vezes, elas já estão vendo o que você não está vendo. E elas vão tentar te impedir. Por isso você precisa sair. Por isso você precisa adaptar a tua mente a viver no desconforto. Porque se tu adapta a tua mente a viver no desconforto, ou seja, trabalhando tua conspiração interna, a conspiração externa fica mais fácil. Porque na hora que você estiver num ambiente que não está te ajudando a prosperar, você sai dele. E sai tranquilo. Lembra, agradeça pelos que chegam e agradeça também pelos que vão embora. Porque quando você trabalha isso aqui na tua cabeça, a viver no desconforto, fica mais fácil passar pelo desconforto de ter que deixar pessoas no caminho. Perfeito? Então é isso, essas são as 5 chaves da prosperidade. Foi uma live densa, a gente falou de muito conteúdo aqui, mas muito conteúdo de valor, muito conteúdo com fundamentação, inclusive em princípios bíblicos. Tá bom? Então espero que tenha feito sentido. A live hoje foi um pouquinho maior, tá bom? Mas eu tenho certeza que foi conteúdo de valor, como eu sempre faço, e eu fiquei devendo para vocês 3 semanas, e se preparem porque toda semana vai ser nesse nível aqui. Então semana que vem a gente vem com mais um tema. Beleza? A gente segue nosso programa Mentalidade. E eu espero que tenha feito sentido. Tenha certeza que estar aqui é muito melhor do que estar assistindo Fantástico, vendo tragédia. Aqui você está aprendendo a prosperar. Beleza? A live vai ficar salva. Para quem não assistiu, recomendo. Essa foi pancada. Como eu falei, esse top 1. O nível de conteúdo que eu trouxe aqui hoje você não vai encontrar em qualquer lugar. Beleza? Então é isso. Beijo no coração. Excelente semana. Aplica tudo isso que eu falei aqui hoje. Que eu tenho certeza que você já está saindo daqui uma pessoa diferente. O que você vai fazer com isso a partir de agora vai mudar aonde você vai chegar. Lembra, prosperidade é vencer. E para você vencer, você precisa passar por transformação. E eu te dei aqui o caminho para você se transformar. Agora, cabe a você pegar tudo isso e aplicar. Beleza? Beijo no coração, a live vai ficar salva. A gente se vê no próximo domingo.